Olá, alunos! Então, seguindo o nosso cronograma de revisão para nossas avaliações, iremos trabalhar hoje o exercício de revisão, onde os devidos assuntos constarão em nossa avaliação. Então, de acordo com o nosso assunto estudado, nós falávamos sobre algumas técnicas de cultivar o solo quando ele está desgastado, quando ele está, de forma geral, quando ele está pobre em nutrientes. Então, na nossa primeira questão, é isso que você vai fazer. A questão é: quais são as técnicas de cultivar o solo desgastado, ou seja, pobre em nutriente, fazendo com que o mesmo ele possa tornar-se, eu coloquei esse rico em nutriente próprio para a agricultura, tá? Ou seja, você pode colocar assim, o solo adequado para a agricultura. Então, você vai citar, de acordo com o que nós estudamos, né, quais são essas técnicas que nós podemos utilizar em solos, ou seja, preparar esse solo desgastado para o plantio. 2. Cite as características das seguintes técnicas de preparo do solo. Aí nós temos a aração, a adubação, a drenagem e a irrigação. Você vai dar a característica de cada solo apresentado aí, ou seja, técnicas, né, de cultivar o solo. Questão de número 3. Ao deixar de ser nômade, o homem começou a domesticar animais com outras finalidades. Então, você vai verificar no seu livro que nós abordamos também o assunto sobre essa evolução do ser humano. Então, a gente falava mais ou menos assim para você, que o ser humano ele vai sentindo necessidade de aprimorar mais seus conhecimentos. A questão é evoluir. Então, nessa evolução, nós estamos aí abordando a criação de gados. Então, como a gente viu, antes o homem ele utilizava os animais, principalmente o gado, para, digamos assim, carregar peso. Era mais ou menos nesse sentido aí. Depois ele verificou que ele poderia criar outros, com outras finalidades, outros objetivos. Aí você vai colocar que finalidade foi essa que ele despertou para a criação desses animais, tá? Aí na mesma questão diz assim, cite no caso as finalidades a qual o homem tornou a criar animal, né, com que finalidade ele criou, e você vai verificar isso ajudou a cultivar o solo ou trouxe algum prejuízo. Aí você pode estar citando que tipo de prejuízo pode ter causado. Questão de número 4. Qual a finalidade da pecuária leiteira? Então, a gente verificou também que tem a pecuária de corte e tem a pecuária leiteira. Qual é a finalidade dela? Questão de número 5. Ao misturar o sal, no caso que é um soluto, com a água, que é o solvente, obtemos uma solução. Como podemos classificar, no caso, a mistura do sal com a água? Como é que você vai classificar essa mistura? 6. Qual a diferença entre mistura homogênea e mistura heterogênea? Veja bem que esses assuntos aí, tudo a gente vinha discutindo nas nossas aulas e hoje a gente está fazendo novamente essa revisão com uma forma de fixarmos melhor esse nosso conteúdo, ok? Próxima questão. Que cuidado devemos ter com o solo ao fazer um plantio? E levando em consideração também o recipiente, que técnica você deve utilizar? Será que todos os solos são apropriados para o plantio? E também todos os recipientes, ele não requer um cuidado para o plantio? Que cuidados são esses? Então, dentro desse item
que você vai dar uma analisada. Você pode dizer assim, mas eu não sei plantar nada. Mas a gente vai criando técnicas. Você fazer essa observação, todo solo, será que eu posso plantar em todo solo? O que eu devo fazer para que esse solo possa tornar-se próprio para um plantio? Tá? Próxima questão. Hoje em dia o problema do lixo, veja bem que a gente vai citar novamente, voltar na questão que a gente vem sempre abordando. O lixo é um problema de todos nós, é um assunto que vem sendo discutido a nível de países de primeiro mundo, ou seja, podemos dizer assim, a nível mundial, tá? Essa questão do lixo. A gente está colocando assim, o lixo, no caso, é um assunto que vem sendo muito discutido. Essa preocupação é válida ou não? O que eu quero perguntar para vocês? Toda essa preocupação de estar se preocupando com a produção do lixo, ela é válida ou não? Ou apenas é uma discussão que não tem fundamento? Qual a tua opinião sobre isso? Tá? Precisa ter cuidado. Opa, desculpa aí. Eu tinha voltado na outra questão, mas a gente está falando sobre lixo. Então, a gente discutindo aí, né, que se é válida essa situação ou não. Que consequência essa produção de lixo pode trazer aos seres humanos? A próxima questão. As características do seguinte tipo de lixo. Então, nós temos aí o lixo doméstico, os lixos industriais e os lixos hospitalares. Aí você vai falar sobre a característica de cada um deles. E por último, nós temos, cite algumas vantagens quando se faz o descarte correto do lixo. Nós sabemos que o lixo, muitas das vezes, ele é descartado de forma incorreta, tá? E tem aqueles que também são descartados de forma correta. Então, que vantagem se tem quando se faz um descarte correto? O que a gente então aqui foi o nosso exercício de revisão. E assim que vocês terminarem, você pode estar postando para nós fazermos a correção possível, ok?